Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Na partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, realizada nesta terça-feira, o Vasco sofreu um baque logo nos minutos iniciais que pode pesar muito na busca pela classificação. O lateral esquerdo Lucas Piton foi expulso aos 11 minutos após uma entrada dura em Darwin Guaguá, jogador do Independiente del Valle. O lance, que aconteceu no meio do campo, gerou muita polêmica. O árbitro inicialmente mostrou apenas o cartão amarelo para Piton, mas após a revisão pelo VAR, a decisão foi alterada para cartão vermelho direto. Essa expulsão precoce desestruturou a equipe vascaína e mudou completamente o rumo da partida, dificultando ainda mais o desafio de jogar contra um adversário forte e em altitude elevada. Com um jogador a menos desde tão cedo, o técnico Fernando Diniz teve que fazer uma mudança tática imediata para tentar equilibrar o time. Para recompor a defesa, Diniz sacou o atacante GB e colocou Vitor Luiz na lateral esquerda, sacrificando o setor ofensivo em favor da solidez defensiva. Essa alteração obrigou o Vasco a se reorganizar rapidamente, lidando com a pressão de um adversário que passou a explorar a vantagem numérica e o fator casa, jogando em condições de altitude que sempre exigem muito fisicamente dos visitantes. O técnico precisou ajustar a estratégia para conter as investidas do Independiente del Valle e buscar manter o time vivo na disputa. Mesmo com todas as dificuldades, o Vasco lutou para resistir à pressão do adversário, mas o cenário se complicou à medida que o Independiente del Valle aproveitou a vantagem numérica para impor seu ritmo e controlar as ações do jogo. O resultado final refletiu essa superioridade do time equatoriano, que conquistou uma vitória importante fora de casa. Contudo, a eliminatória ainda não está definida, e o Vasco terá a chance de reverter esse placar no jogo de volta, que será realizado em São Januário no dia 22 de agosto. Esse confronto promete ser decisivo e cheio de emoção, com o time vascaíno precisando mostrar toda a sua garra e determinação para buscar uma recuperação. A expectativa para o duelo em São Januário é enorme, tanto para a equipe quanto para a torcida, que deve lotar o estádio para apoiar o Vasco na tentativa de uma virada histórica. O técnico Fernando Diniz terá a missão de ajustar a equipe, principalmente com o retorno do lateral Lucas Piton, que é peça fundamental para o equilíbrio da defesa e para o desenvolvimento das jogadas ofensivas. A pressão será intensa, e o time terá que superar não só o placar adverso, mas também o peso da responsabilidade diante da sua torcida. Será um verdadeiro teste de coragem e união, onde cada lance poderá fazer a diferença na busca pela classificação. A Sul-Americana segue sendo um palco para emoções intensas, desafios e reviravoltas, e o Vasco está diante de uma grande oportunidade para escrever um capítulo importante em sua história recente. A torcida, mais do que nunca, é peça fundamental para empurrar o time rumo à superação e à conquista de um resultado que mantenha o sonho vivo. Com muita entrega, estratégia e fé, o Vasco poderá transformar o duelo em São Januário em um espetáculo inesquecível, onde a paixão do futebol brasileiro estará em evidência. Prepare-se para uma semana decisiva, porque a luta pelo acesso à próxima fase está apenas começando e promete fortes emoções até o último apito. O burburinho em torno da possível contratação de Bryan Rodrigues pelo Vasco da Gama tem tomado conta dos torcedores e dos corredores dos clubes, gerando uma enorme expectativa sobre o impacto que o atacante uruguaio poderá causar no time carioca. Reconhecido por sua habilidade na ponta esquerda, Bryan construiu uma carreira que mescla velocidade, técnica apurada e inteligência em campo, características que o tornaram destaque no América do México e o colocaram na mira de grandes clubes. Sua trajetória, marcada por atuações decisivas em momentos importantes e experiências internacionais em diferentes países, alimenta a esperança de que ele possa ser a peça que faltava para o Vasco retomar a sua força ofensiva e voltar a brilhar em competições nacionais e continentais. Mais do que um reforço, a chegada de Bryan Rodrigues ao Vasco pode significar uma nova fase para o clube, que busca se reerguer e conquistar resultados expressivos. Com um estilo de jogo envolvente e uma capacidade de criar oportunidades para os companheiros, ele pode ajudar a transformar o time em uma equipe mais dinâmica e perigosa no ataque. A torcida já se mostra ansiosa para ver o que o uruguaio poderá fazer com a camisa cruz-maltina, levantando a grande dúvida: será que Bryan será o diferencial que colocará o Vasco de volta no caminho das vitórias e da glória? Enquanto os detalhes da negociação ainda se desenrolam, os olhares permanecem atentos e as expectativas só crescem, prometendo um capítulo eletrizante nos próximos dias para o futebol brasileiro. Bryan Rodrigues é um jogador versátil e explosivo, conhecido por sua habilidade em acelerar o jogo pelas pontas, driblar adversários com facilidade e criar chances de gol com passes precisos e finalizações certeiras. Sua personalidade aguerrida e determinada faz dele um atleta que não foge da responsabilidade, sempre buscando evoluir e ajudar a equipe nos momentos decisivos. Sob o comando de Fernando Diniz, que valoriza um futebol de toque rápido, posse de bola e movimentação constante, Bryan pode se encaixar perfeitamente, agregando criatividade e imprevisibilidade ao ataque do Vasco.
Sua experiência internacional e capacidade de se adaptar a diferentes sistemas táticos devem fortalecer o elenco, trazendo não apenas técnica, mas também um espírito competitivo capaz de inspirar os companheiros dentro e fora de campo. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Brian Rodrigues demonstrou um crescimento importante em sua carreira jogando pelo América, onde participou de 86 partidas e marcou 18 gols. Seu desempenho mostrou um jogador mais maduro, capaz de influenciar o jogo não apenas com finalizações, mas também com sua movimentação inteligente e participação ativa na criação das jogadas. Apesar de algumas oscilações e lesões que limitaram sua presença em momentos decisivos, Brian soube se destacar em partidas-chave, ajudando o América a disputar títulos e avançar em competições importantes. Esse período evidenciou sua capacidade de se adaptar a um futebol tático e competitivo, ressaltando sua evolução técnica e mental como ponta agressivo e habilidoso. Para o Vasco, a chegada de Brian representa uma oportunidade valiosa para reforçar o setor ofensivo com um jogador que alia velocidade, habilidade individual e visão de jogo. Sob o comando de Fernando Diniz, que valoriza um estilo de jogo fluido e dinâmico, Brian pode ser a peça que faltava para dar mais profundidade e criatividade ao ataque cruzmaltino. Seu histórico de atuações internacionais e sua busca constante por evolução são indicativos de que ele pode se tornar uma referência dentro do elenco, inspirando companheiros e atraindo a torcida com suas jogadas decisivas. Se conseguir manter a regularidade, Brian pode ser crucial na caminhada do Vasco rumo a conquistas expressivas. Agora é com você, torcedor vascaíno. A possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco mexe com os sentimentos da torcida e abre espaço para um debate cheio de expectativa. Será que o ponto uruguaio é o reforço ideal para dar mais agressividade e imprevisibilidade ao setor ofensivo? A trajetória do jogador mostra que ele é acostumado a grandes desafios, tendo passado por ligas competitivas como a MLS e a Liga MX. Com passagens por clubes importantes e desempenho de destaque, especialmente quando bem encaixado em sistemas de jogo que favorecem sua velocidade e tomada de decisão, Brian pode ser justamente o desequilíbrio que Fernando Diniz tanto busca no terço final do campo. E aí, será que ele tem tudo para vestir a camisa do Vasco e se tornar peça fundamental no esquema tático do treinador? Por isso, queremos saber qual a sua expectativa com essa possível contratação. Você acredita que Brian Rodrigues tem o perfil necessário para aguentar a pressão de São Januário e brilhar nos momentos decisivos? Acha que ele pode ser a solução para os jogos travados, trazendo mais profundidade e velocidade pelos lados? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe com outros torcedores e entre nessa discussão que está tomando conta das redes. Afinal, é a torcida quem dá vida ao clube, e a sua voz pode influenciar até mesmo o clima dentro do vestiário. Vamos juntos, porque o Vasco é muito mais que um clube, é uma paixão que se vive intensamente. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.